em distintos países. Tá? E em alguns países, por exemplo, a Espanha, você tem um boom imobiliário, não? Teve em outros países, teve na Irlanda, teve na Inglaterra, tá? Mas o boom, por exemplo, na Espanha foi, não, a construção civil se desenvolveu, isso permitiu toda uma expansão do crédito imobiliário, não? E que agora está com graves problemas. Tá? Então, a minha ideia é que você tem uma política única, mas os países vão tendo choques diferentes. Tá? Os países que têm choques inflacionários, ou seja, os países que têm inflação mais alta no período, eles vão ter taxas de juros reais mais baixas. Não? O primeiro efeito de ter mais inflação é que que as taxas de juros reais vão ser mais baixas. Isso vai estimular o consumo, isso vai estimular a demanda agregada. Não? Então, você vai ter um forte crescimento desses países. Então, tem um forte aumento da inflação, reduz a taxa de juros e isso está acontecendo da seguinte forma, porque aumenta a inflação, porque teve um choque, caiu a taxa de juros real. Caiu a taxa de juros real, estimulou a demanda agregada, aumentou um pouco mais a inflação. Só que essa inflação vai reduzir de novo a taxa de juros real e aparece um círculo vicioso, não? Um círculo assim, a economia entra numa espiral inflacionário. Não são inflações relativamente pequenas, mas de qualquer forma a inflação desses países não converge. Não vai, porque a inflação se realimenta. Então, a política monetária, em lugar de estabilizar a inflação para esses países, ela instabiliza a inflação. Não? É como que o princípio de Taylor não vale. Aí, ou seja, a política monetária não está funcionando bem no sentido de estabilizar a inflação. Não? E, então, está gerando expansões maiores de demanda agregada e inflação. Então, para ver que eu não minto tanto, não? Só para colocar um gráfico para... então, peguei a que está aqui embaixo, é a inflação alemã. Essa é a inflação da Alemanha. Tá? No período, a gente pode ver aqui, 98, 99, 2007. Então, a inflação alemã sempre fica abaixo de 2%, não? Tem uma pequena... aumenta, porque aqui aumentou a partir de 2001, 2002, tem um aumento do preço das commodities no mercado internacional, não? Então, teve um pequeno aumento a inflação subiu em relação ao período anterior, tá? Que aconteceu em todo o mundo, não? Mas nos outros países lá estão, vocês veem que sempre a inflação, claro que depois da crise, aqui com a crise, a inflação cai, mas no período anterior vocês veem que todos eles estão com inflações mais altas que a Alemanha, não? A Alemanha tem sempre tal. Vamos passar o próximo. E aqui tem o PIB. Tá? De novo, a minha referência é a Alemanha, tá? Que tem esta taxa que aqui já se acelerou um pouquinho mais, mas de qualquer forma você vê que no período inicial a Alemanha está crescendo menos, tá? A demanda agregada está crescendo menos lá. Tá? Um dos países que nunca cresceu muito foi Portugal, não? Portugal e Itália, não? São países que não tiveram um crescimento forte no período anterior, não? Coitado de Portugal, não? Tem crise, mas não passou tão bem, não? Porque os outros, pelo menos, alguma coisa pegaram antes, não? Isso, mas Portugal sempre, pelo menos os países, pelo menos cresceram um pouco mais, não? Aqui eu tenho a média, não? Do 2000, 2007, calculei a média, não? Então você vê Irlanda, Grécia, Espanha e crescendo bem, tá? E Itália, Portugal não crescendo tanto. Tá. Aqui tem a taxa de desemprego. Não, ela ficou... São taxas altas, não? A Europa sempre tem taxas bastante elevadas, não? Mas, sei lá, vamos passar. Tá. Mais efeitos da crise. O outro ponto é que a inflação aprecia a taxa de câmbio real. Ou seja, os países que têm mais inflação acabam tendo perdas de competitividade. Não? Porque, basicamente,
quando a gente compara a competitividade da Alemanha com a Grécia, a Alemanha, ao longo desse período, vai ganhando em competitividade, não? Especialmente porque os salários alemães não sobem tanto, os salários gregos sobem mais, só que você tem o câmbio fixo, e então a margem de lucro das empresas gregas fica tudo contraído, não? Então, eles têm uma certa perda de competitividade, tá? Que isso se manifesta em grandes déficits em conta corrente, não? E quando a gente vê os números dos déficits em conta corrente, são assustadores, não? Ou seja, são números, a gente tem, vamos ver aí, mas quando a gente olhava esses números no começo do ano 2000, falava, isso não pode dar certo, não? Algum dia vai dar problema, não? Porque tem déficit de 10% do PIB, não? Déficit em conta corrente é 10% do PIB, não? Aqui no Brasil, nosso número mágico era 4,5, não? Ou seja, da crise de 98, quando foi a crise aqui no Brasil, não? No final de 98, era 4,5, não? Foram 33 bilhões de dólares, na época era 4,5% do PIB. Aqui a gente tem déficit de 10% do PIB, não? Então, tem países que têm, Espanha também, tem perdas de competitividade grandes, tá? O outro ponto é que essa forte expansão do nível de atividade permite para os países um aumento da arrecadação tributária, não? Ou seja, os impostos dependem do nível de atividade, então aumenta a arrecadação tributária, e isso permite também que sejam aumentados os gastos públicos, não? Especialmente as políticas sociais. Não, você está arrecadando mais, então pode aumentar a previdência, pode fazer um pouco mais de política social e tal. O problema desse tipo de arranjo fiscal é que o dia que tiver crise e, e o nível de atividade cai, a arrecadação desaparece. E então o déficit fiscal aparece. Não? Então, não é que tenham sido irresponsáveis, mas é o tema que eu falo das crises, não? Ou seja, alguém me pergunta como acontece, por que, sei lá, quando a gente pergunta o subprime americano, uma pessoa que não tinha um emprego fixo, que não tinha ativos, não? Que podia ser até ilegal, não aqueles ninjas que eles falavam, foi num banco, pediu dinheiro para comprar uma casa e deram dinheiro, $200 mil. Coisa de louco, não? Porque é claro que tem a hipoteca que é a garantia, não sei? Mas se o preço da casa cai, dá um problema para todo mundo, não? Sei lá. A gente viu isso agora na economia brasileira, sei lá, o ano passado, no mercado de automóveis, não? Ou seja, você ia lá na concessionária, pegava um carro, sei lá, R$40 mil, saía pagando mil e poucos de prestação por mês. O problema é que se daqui tem que pagar isso durante 4 anos, não? Mas se daqui a 2 anos ficar desempregado, é um problema teu, porque já não vai pagar mais o carro. Só que o carro se desvalorizou e já não cobre a dívida. A concessionária tem um problema porque não quer o carro, tá? E ela tem que pagar a dívida, porque a concessionária pegou o dinheiro do banco, não sei? Então, pergunta, bom, por que isso acontece, não? Bom, isso vai continuar acontecendo, não? Ou seja, acontece porque o problema todo foi que a pessoa que comprou o carro ficou provavelmente desempregado, caiu a renda, ou não sei o quê, e então aí... Então, acontece isso também na questão fiscal, tá? Então, esse tipo de... provavelmente o Minsky falava sobre isso, não? Quem tem um pouco a ideia um pouco do Minsky, não? Você tinha uma expansão da economia e junto com isso aparece um certo otimismo, que não é otimismo, porque na verdade nas condições que foi feito aquilo, pensando que as coisas que estavam, não estava mal feito, não era que parecia que podia ser um bom negócio, não? Claro. E você pensava, bom, a gente sempre junto com, por exemplo, na crise americana, você tem toda uma parafernália institucional para cuidar daquilo, porque tem agências de rating analisando se aquele título tem garantia ou não tem garantia, sei lá como que está. Tem seguros, não? O problema é que quando a crise sistêmica não tem seguro, que a seguradora vai falir, não vai conseguir pagar. Então, todas as coisas que você tenta montar
para prevenir essas coisas, não funciona, não? Porque no momento da crise mudou, ou seja, o mundo muda totalmente, não? E no novo contexto fica tudo descoberto, não? Ou seja, aí a gente não... E um pouco acho que parte de o que está acontecendo com a questão fiscal espanhola, não? Por exemplo, isso aparece muito claramente na questão fiscal espanhola, que eles não tinham déficit públicos, eles não tinham déficit público. O déficit aparece por causa da recessão. Tá? Então, não é que eles tinham gastado demais, eles sempre foram bastante... administraram relativamente bem a questão fiscal, mas sei lá, ficaram ao descoberto agora na crise. Tá? E outro tema que, consequência disso também, é o problema dos ativos financeiros e das bolhas especulativas que aparecem nos mercados, não? Porque os prêmios de risco caem dramaticamente nesses países, não? Então, se o prêmio de risco está caindo é porque o preço dos ativos está subindo, não? É porque está tendo um festival de compra, não? E está todo mundo entusiasmando, ganhando dinheiro no mercado financeiro com esses papéis, tá? E o que acontece com as bolhas é isso também, não? O dia que aparecer a crise, tudo reverte, você fica com o mico na mão, tá? Tá? E isso, especialmente nos mercados de crédito, essas bolhas, quando estão no mercado de crédito, depois são difíceis de serem resolvidas, não? Não tem pior crise que a crise de crédito, não? Porque demora anos, porque tem pessoas que ficaram, ou instituições que ficaram endividadas, e até eles conseguirem enrolar a dívida, começar a pagar parte da dívida sempre vai ter algum perdão, não? A gente já teve para a Grécia, podemos ter novas reduções. Tá. Então, agora me perdi. Bom, será? Não, culpa do Alexandre. Não, fez bem, só para sacanear ele. Então, a gente tem problemas de bolhas, não? Em vários mercados lá. Tá? Então, aqui tem as transações, eu deixo em transações correntes dos países. Uma coisa que chama atenção é que no começo da União Monetária, a Alemanha tinha um déficit em conta corrente, não? Depois começou a ter o superávit, não? Porque foi ganhando competitividade. Por causa, não, que a Alemanha, que é esse que está aqui, é o único país que ganha, ou seja, a taxa de câmbio real para a Alemanha se desvalorizou. Ou seja, eles tiveram, não, ou seja, porque eles tinham pouca inflação, não, tinham uma inflação relativamente baixa, não, então eles conseguiram, não, e nos outros países os déficits em transações correntes basicamente ficaram tudo no vermelho o tempo todo, não? Aqui vocês têm, não, o caso da Grécia e da Espanha. A Espanha aqui está aqui Espanha, está aqui a Grécia, não? E Portugal. Não? Esse Portugal, olhem, aqui é 10% do PIB, não? Deve ser 10%. E aqui a Espanha está com 4%, sei lá, e depois convertindo para 10% do PIB. Não? Então, são países que estão perdendo competitividade, e isso está trazendo problemas patrimoniais, porque quando você vê um déficit em conta corrente, ele está sendo financiado de alguma forma, não? Ou é financiado com dívida, ou seja, de alguém, ou o governo, ou as famílias, ou as empresas lançaram títulos, ou está sendo financiado com investimento direto, não? Não foi o caso, não foi tanto investimento, porque aí aumenta o passivo externo, aumenta, não? Ou seja, o resto do mundo compra os ativos desse país. Não? No caso aqui, então, esses déficits estão trazendo dívida para alguém. Não sei para quem, não? Porque as contas nacionais não me contam na história. Não? Depois eu tenho que ver microeconomicamente onde que estão os problemas, se está nos bancos, se está nas empresas, se está no governo, e como que esses desequilíbrios patrimoniais depois se ajustam. Não? Mas...
E é assustador ver esses déficits em transações correntes, não? Ou seja, porque está criando problema. E cria problemas depois para a solução do problema, porque os países não são pouco competitivos. Como é que, para eles recuperarem a competitividade, vão ter que ter deflação, alguma coisa desse tipo. Aí você tem que cortar salário, e aí é a dor, não? E não tem funcionado. Outra coisa, depois essas coisas às vezes não funcionam e tal. Então, sei lá, estou contando uma história de desequilíbrios que depois não sei como se soluciona. Então, aqui também, só para contar a questão fiscal, tá? Aqui são os déficits nominais como proporção do PIB. Tá? Então, vocês veem que, por exemplo, a Espanha, no período inicial, não, aqui 2006, 2007, tinha superávit nominal. Tinha superávit nominal, não? Ou seja, era muito bem comportada, não? Mas à medida que chegou a crise, 2008, 2009, começaram a apareceu, não? Ficou, não? A maré desceu e ficou nua, não? Coitada. Outros países, como a Grécia, já tinham fortes déficits públicos, não? Aqui em 2006 já tinha um déficit nominal com proporção do PIB. Mas